Era uma madrugada fria de junho e eu dirigia pela BR-116, atravessando o Paraná. Meu destino era Porto Alegre, transportando uma carga de grãos. O rádio tocava uma música sertaneja antiga e a estrada estava praticamente deserta. O cansaço já começava a pesar, minhas pálpebras estavam ficando pesadas. Eu sabia que precisava parar, mas não havia postos de gasolina por perto. Liguei o ar gelado no rosto e dei umas tapas na cara para me manter acordado. Foi então que o vi. No acostamento, um homem caminhava sozinho pela beira da estrada. Ele vestia uma jaqueta escura e calça jeans, segurando uma sacola plástica na mão. O jeito como ele andava, lento, arrastado, me deu um arrepio, mas tentei ignorar. Quando passei por ele, o homem levantou a mão e fez sinal de carona. Nunca pego carona na estrada, não confio. Mas havia algo nele que me fez hesitar. Talvez fosse a expressão no rosto. Um olhar perdido, como se estivesse fora do lugar. Depois de alguns segundos de dúvida, pisei no freio. O homem correu até a porta do passageiro e abriu sem cerimônia. Subiu, jogou a sacola entre os pés e fechou a porta com um baque seco. "Obrigado, amigo", disse ele com a voz rouca. "Meu nome é Jonas, estou indo para Curitiba." Eu apenas assenti e voltei a dirigir. O silêncio na cabine era estranho. Ele não falava nada e eu também não puxei conversa. Depois de alguns minutos, resolvi quebrar o gelo. "Tá vindo de onde?" Jonas demorou a responder. "De casa." Aquela resposta me incomodou. Não porque fosse estranha, mas porque ele falou sem emoção nenhuma, como se tivesse decorado aquelas palavras. Continuei dirigindo, mas a presença dele me deixava inquieto. De vez em quando eu olhava pelo canto do olho e ele estava encarando a estrada, imóvel. Foi então que percebi algo que fez meu sangue gelar. Seus pés estavam descalços. Aquela estrada era perigosa, cheia de buracos e pedras. Ninguém andaria quilômetros ali sem sapatos. Tentei não demonstrar que estava nervoso. Talvez fosse um andarilho. Talvez tivesse sido assaltado. Mas alguma coisa não fazia sentido. O silêncio na cabine ficou sufocante. Minhas mãos começaram a suar no volante. Eu precisava saber quem era aquele cara. "Tem família em Curitiba?" Jonas virou a cabeça lentamente para mim e sorriu. Tinha. Aquilo foi o suficiente. Uma onda de desconforto percorreu meu corpo e eu decidi que deixaria aquele homem no próximo posto de gasolina. Mas antes que eu pudesse falar qualquer coisa, aconteceu algo que me fez quase perder o controle do caminhão. Jonas não estava mais lá. Em um piscar de olhos, ele havia sumido. Olhei para o banco do passageiro, olhei pelo retrovisor, olhei para os bancos traseiros da cabine. Nada. Um calafrio percorreu minha espinha e minha respiração ficou pesada. Eu não podia estar tão cansado a ponto de imaginar aquilo. Foi então que notei a sacola plástica ainda no chão da cabine. Com a mão trêmula, peguei a sacola e abri. Dentro havia um par de botas velhas e uma carteira de identidade. Meu coração disparou quando li o nome: Jonas Ferreira de Souza. Mas o que realmente me deixou sem fôlego foi a última informação na carteira. Data de falecimento: 14 de junho de 2021. Aquilo não fazia sentido. Meus olhos se arregalaram e uma sensação de terror tomou conta do meu corpo. Tremendo, joguei a sacola para fora do caminhão e pisei no acelerador. Mas o pesadelo não tinha acabado. O rádio começou a chiado sozinho. A música sertaneja foi substituída por um ruído distorcido, como se alguém sussurrasse no fundo. "Você me viu." O som era baixo, quase imperceptível, mas estava lá. Meus olhos foram para o espelho retrovisor e eu vi. Jonas estava sentado no banco de trás da cabine. Ele não sorriu desta vez. Seus olhos estavam fundos, completamente negros. Sua pele estava pálida como um cadáver. Eu gritei e puxei o volante para o lado, fazendo o caminhão derrapar. Quase capotei. Quando olhei novamente, ele tinha sumido. O rádio voltou ao normal. O silêncio dentro da cabine era absoluto. Meu coração martelava no peito e meu corpo inteiro tremia.
Dirigi sem parar até o primeiro posto de gasolina. Quando desci do caminhão, minhas pernas estavam bambas. Fui direto até o frentista, um homem idoso de expressão cansada. Pedi um café forte e sentei numa cadeira de plástico, tentando recuperar o fôlego. "Tá tudo bem, parceiro?" ele perguntou. Olhei para ele, ainda sem acreditar no que tinha acontecido. Vi um homem na estrada. Peguei carona para ele, mas ele desapareceu dentro do caminhão. O frentista ficou em silêncio por um momento. Depois suspirou e olhou para a estrada. "Você não é o primeiro", franzi a testa. "Como assim?" Ele coçou a cabeça, como se pensasse em como dizer aquilo. "Há uns 2 anos, um caminhoneiro atropelou um homem aqui perto, nesse mesmo trecho. O cara morreu na hora. Dizem que ele ainda tenta pegar carona para chegar em casa. Meu corpo inteiro ficou arrepiado. O nome dele era Jonas?" Perguntei com a voz falhando. O frentista me olhou nos olhos e apenas confirmou com a cabeça. Naquela noite, não voltei para o caminhão. Dormi ali no posto, em um colchão improvisado nos fundos. Desde então, nunca mais dirigi sozinho de madrugada naquela estrada. E se um dia você estiver viajando pela BR-116 e ver um homem pedindo carona, vestindo uma jaqueta escura e segurando uma sacola, não pare, porque ele pode já estar morto. Era quase meia-noite quando passei pelo último posto de gasolina antes do trecho perigoso. O frentista, um senhor de barba grisalha e olhar cansado, limpava o vidro do meu caminhão quando olhou para mim e disse: "Vai passar pela curva da morte a essa hora?" Eu ri, tentando fingir que não me importava. "Preciso seguir viagem, patrão. Tempo é dinheiro." Ele suspirou e parou o que estava fazendo. "Então escuta. Se ver alguma coisa estranha na estrada, não para. Eu já tinha ouvido histórias. Diziam que uma moça tinha morrido ali anos atrás, atropelada por um caminhoneiro que não conseguiu frear na curva fechada. Desde então, motoristas relatavam ver algo na pista. Agradeci o frentista e segui viagem. Mas aquela conversa ficou martelando na minha cabeça. A chuva começou do nada assim que cheguei perto do trecho da curva. Gotas grossas batiam no para-brisa e o som do limpador era o único barulho dentro da cabine. Eu estava alerta. Meus faróis cortavam a escuridão, iluminando apenas o suficiente para que eu visse alguns metros à frente. Foi então que meu sangue gelou. No meio da estrada, parada bem no limite da curva, havia uma mulher. Ela estava descalça, vestindo uma camisola branca encharcada pela chuva. Os cabelos pretos caíam sobre o rosto. Ela não se movia. Pisei no freio com tudo. O caminhão derrapou, jogando água para os lados. Meus braços tremiam no volante. Quando finalmente parei, os faróis iluminaram a mulher de perto. Ela não estava, mas lá minhas mãos estavam suadas. Olhei pelo retrovisor, pelo para-brisa, nada. Tentei me convencer de que era o cansaço, de que minha mente estava pregando peças. Mas então, um som veio de dentro da cabine. Toque, toque, toque. Era um som molhado, como se algo estivesse pingando no banco do passageiro. Meu coração disparou. Lentamente, virei a cabeça e lá estava ela, sentada ao meu lado. A roupa pingava lama, o rosto ainda coberto pelo cabelo, mas eu podia sentir. Ela estava olhando para mim. Eu queria gritar, queria correr, mas meu corpo não respondia. O caminhão estava parado e a chuva batia forte no teto da cabine, mas dentro tudo parecia silencioso demais. Então ela falou, uma voz fraca, arrastada, como se viesse de um lugar muito distante. "Por que você não freou?" Minha respiração ficou presa na garganta. Eu não sabia o que responder. Não fui eu quem atropelou ela anos atrás, mas parecia que ela não se importava. Aos poucos, a cabeça dela começou a virar em minha direção. Primeiro devagar, depois mais rápido. Quando seu rosto finalmente apareceu,
Meu estômago revirou. A pele estava cinza, enrugada, como se tivesse apodrecido na chuva. A boca estava entreaberta e os olhos eram negros, vazios. Por que você não freou? A voz agora parecia vir de todos os lados, e então ela sorriu. Meus instintos finalmente reagiram. Eu bati na porta da cabine e pulei para fora do caminhão, caindo com tudo no asfalto molhado. A água fria me trouxe de volta à realidade, e eu engatinhei para trás, olhando para a cabine. Ela não estava mais lá, mas a porta do passageiro ainda estava aberta. Eu não sabia se estava delirando, mas juro por Deus que vi pegadas molhadas descendo do caminhão e seguindo até a beira da estrada. Levantei, entrei no caminhão e acelerei como nunca antes. Não olhei pelo retrovisor. Não quis saber se ela estava ali. Dirigi direto até o próximo posto, onde estacionei e desabei na cadeira do restaurante. O dono do posto, um homem de meia idade, me viu suando e pálido e perguntou o que tinha acontecido. Eu contei tudo. Ele suspirou. Você viu ela, né? Meus olhos se arregalaram. Como você sabe, ele apontou para um canto do restaurante. Na parede havia uma foto antiga. Nela, uma jovem de cabelos longos e pretos sorria. O nome dela era Carla. Ela morreu na curva da morte há mais de 30 anos e desde então nunca foi embora. Engoli em seco. O que acontece com quem vê ela? O homem ficou em silêncio por um momento. Depois, falou algo que nunca mais esqueci. Tem gente que vê e nunca mais volta para aquela estrada. Mas tem outros que continuam ouvindo a voz dela, mesmo fora dali. Minha espinha gelou, paguei um café, tentei me acalmar e segui viagem. Mas o pesadelo não acabou ali. Nos dias seguintes, comecei a perceber coisas estranhas. O rádio do caminhão chiava sozinho no meio da noite. Às vezes, quando eu passava por trechos vazios da estrada, via um vulto no banco do passageiro. Mas desaparecia quando eu olhava direto. O pior de tudo eram os sonhos. No meio da noite, eu sempre acordava com uma frase na cabeça. Por que você não freou? O tempo passou, mas nunca esqueci aquela noite. E se você for caminhoneiro e algum dia precisar passar pela curva da morte, lembre-se do aviso. Se ver algo na estrada, não pare, não olhe, apenas siga em frente, porque algumas almas nunca deixam a estrada. Ser caminhoneiro significa passar muito tempo sozinho. Você se acostuma com o isolamento, com as noites intermináveis, com a estrada escura e vazia. Mas existem coisas que você nunca consegue acostumar, coisas que não deveriam estar lá. Essa história aconteceu comigo há 6 anos, em uma viagem que fiz de São Paulo até o estado do Amazonas. Era um trajeto longo, cortando estradas praticamente abandonadas. Eu já tinha dirigido por mais de 10 horas. Meus olhos ardiam de cansaço e eu sentia meu corpo pesado. O rádio só pegava estática. E a única coisa que iluminava o caminho era a lua cheia, pendurada no céu como um olho pálido me observando. Foi então que a vi. Uma mulher caminhava no acostamento, sozinha, no meio do nada. De início, não parecia nada demais. Pode ser que o carro dela tenha quebrado, ou que fosse uma daquelas mochileiras malucas. Mas conforme me aproximei, algo me incomodou. Ela usava um vestido branco longo, sujo e rasgado, e andava descalça. Seus cabelos escuros e desgrenhados caíam sobre o rosto, e ela parecia não ter pressa. Meu instinto dizia para não parar, mas meu lado humano me venceu. Diminuí a velocidade e parei o caminhão ao lado dela, abrindo a janela. Ei, moça! Você precisa de ajuda? Ela parou de andar. Devagar, muito devagar, ela virou o rosto para mim. E foi aí que eu senti um arrepio subir pela minha espinha. Seus olhos eram totalmente pretos, sem pupilas, sem branco. Apenas 2 buracos escuros, refletindo a luz da lua. A mulher abriu um sorriso largo demais, como se a pele do rosto estivesse esticada ao máximo.
Me leva até em casa? A voz dela saiu baixa, distorcida, como se estivesse sendo sussurrada dentro da minha cabeça. Meu coração disparou. Onde é sua casa? Perguntei, sentindo a garganta seca. Ela levantou a mão e apontou para a frente. Só siga da estrada. Cada parte do meu corpo gritava para eu dar o fora dali, mas eu não conseguia me mexer. Era como se algo me prendesse no assento. Então, antes que eu pudesse reagir, ela entrou na cabine. A porta nunca foi aberta. Ela simplesmente apareceu no banco do passageiro. Meu sangue gelou. Olhei para ela de relance. Estava sentada com as mãos no colo, a cabeça levemente inclinada, os olhos negros fixos na estrada. Ela não disse nada. Não se mexeu. Apenas estava ali. Minhas mãos tremiam quando segurei o volante. Liguei o caminhão e comecei a dirigir, com o coração batendo na garganta. A cada quilômetro que passava, eu tentava entender o que estava acontecendo. Eu estava sonhando, tinha dormido ao volante. O que diabos era aquela mulher? Eu não queria olhar para ela. Algo dentro de mim dizia que, se eu olhasse por muito tempo, eu nunca mais sairia dali. Apenas continuei dirigindo. De repente, o rádio ligou sozinho. A estática preencheu a cabine, mas aos poucos surgiu um som. Alguém estava sussurrando. Palavras desconexas, vozes misturadas. E então, no meio da confusão de sons, eu ouvi claramente: ele não devia estar aqui. Meus dedos apertaram o volante. Eu queria parar o caminhão, pular fora, fugir, mas meus pés pareciam colados nos pedais. A estrada continuava vazia e infinita. E então eu vi a casa, uma cabana de madeira podre e retorcida, com janelas quebradas e um telhado inclinado. Parecia abandonada há décadas. A mulher ao meu lado, até então imóvel, sorriu ainda mais largo. Chegamos. Meus dedos estavam tão rígidos que doíam. É aqui que você mora? Minha voz saiu trêmula. Ela me olhou pela primeira vez desde que entrou na cabine. E eu senti que ia vomitar, porque agora seu rosto não era mais humano. A boca estava cheia de dentes pontiagudos. As gengivas eram pretas. E sua pele parecia puxada e fina demais, como se fosse um cadáver seco. Ela inclinou a cabeça para o lado. Não, mas é aqui que você vai morrer. Senti um peso nos ombros e olhei pelo retrovisor. E meu mundo desmoronou. O banco de trás da cabine estava lotado. Homens, mulheres, crianças, todos com os mesmos olhos negros, as bocas costuradas, as peles cinzentas e apodrecidas. Eles estavam sorrindo. Estavam chegando mais perto. O desespero tomou conta de mim. Pisei no acelerador com toda a força. O caminhão rugiu. Os pneus cantaram no asfalto e eu disparei para longe daquela casa maldita. Pelo retrovisor, vi a mulher, de pé no meio da estrada, me observando, os outros seres surgindo atrás dela, como sombras saindo da terra. Dirigi sem parar até o amanhecer. Quando finalmente parei em um posto, saltei da cabine e vomitei no chão. Meus membros tremiam. Meu corpo estava coberto de suor frio. Eu sobrevivi. Mas algo não estava certo. Quando olhei para o caminhão, vi algo escrito na sujeira da porta. A estrada sempre leva de volta. Larguei aquele trabalho no mês seguinte. Nunca mais dirigia à noite. Mas às vezes, quando estou sozinho, sinto que tem alguém no banco de trás, esperando. E eu sei que, um dia, eu vou acabar voltando para aquela casa. Se você é corajoso o suficiente, inscreva-se no canal e ative o sininho. Mas lembre-se, eles estão observando.